Em 2010, a Netflix não era apenas uma empresa de tecnologia, era um símbolo de disrupção. A gigante que havia derrotado a Blockbuster em seu próprio jogo. Seu crescimento parecia imparável, impulsionado por um serviço de aluguel de DVDs pelo correio que funcionava com uma eficiência logística quase perfeita. A reputação da marca era positiva, associada à conveniência e à inovação. Nos bastidores, a empresa já investia no futuro, desenvolvendo um serviço de streaming que, embora promissor, ainda era visto como um complemento, não como o negócio principal. Pouca gente percebia, na época, a fragilidade desse equilíbrio. A Netflix dominava o presente com o plástico vermelho dos DVDs, enquanto timidamente apostava em um futuro digital que ainda parecia distante. O cenário do entretenimento digital entre 2008 e 2011 era um território em rápida transformação. A queda da Blockbuster não foi apenas a falência de uma empresa, mas o fim de uma era. A Netflix emergiu dessa disputa como a personificação da modernidade, a empresa que entendeu para onde o vento soprava. Contudo, a realidade operacional em 2011 era mais complexa do que a narrativa pública sugeria. O streaming crescia, mas a maior parte da receita e da base de assinantes ainda dependia do robusto, porém antiquado, serviço de entrega de discos físicos. A empresa vivia um dilema. Como acelerar a transição para o futuro digital sem alienar a base de clientes que sustentava seu presente financeiro? A resposta a essa pergunta definiria seu destino. No dia 12 de julho de 2011, o CEO Reed Hastings anunciou uma decisão que parecia, do ponto de vista puramente lógico, inevitável. Os serviços de streaming e de aluguel de DVDs, até então agrupados em um único plano, seriam separados. Para os clientes que desejassem manter ambos, o resultado seria um aumento de preço de até 60%. Para a gestão da Netflix, a medida era uma forma de alinhar os custos operacionais de dois negócios distintos com suas respectivas fontes de receita. Para o público, a percepção foi outra, uma quebra de confiança. A mudança foi comunicada de forma súbita, através de um post de blog e um e-mail, sem qualquer preparação ou justificativa que fizesse sentido para o consumidor final. O detalhe crucial, ignorado pela liderança da empresa, era que os clientes não viam dois serviços separados, mas uma única experiência chamada Netflix. A falha estratégica na comunicação foi o catalisador de uma crise sem precedentes. A empresa, antes vista como inovadora e centrada no cliente, passou a ser percebida como arrogante e gananciosa. A reação negativa foi imediata e visceral, mas o erro estava longe de ser corrigido. Em vez de recuar e reavaliar, a Netflix dobrou a aposta. Em 18 de setembro de 2011, menos de 3 meses após o anúncio do aumento de preços, Reed Hastings publicou um novo post, desta vez pedindo desculpas pela forma como a mudança foi comunicada. Contudo, o pedido de desculpas vinha acompanhado de uma nova decisão, ainda mais controversa. O serviço de aluguel de DVDs seria completamente separado da marca Netflix e renomeado como Qwikster. A ideia era criar uma identidade própria para o negócio de discos, liberando a marca Netflix para focar exclusivamente no streaming. A reação ao anúncio do Qwikster foi ainda mais devastadora. O público, a mídia e, crucialmente, os investidores viram a decisão não como uma solução, mas como a complicação de um problema já existente. A ideia de gerenciar duas contas separadas, com 2 sites e 2 cobranças distintas para serviços que antes eram integrados, foi universalmente ridicularizada. O nome Qwikster foi alvo de chacota, e a estratégia foi descrita como um caso clássico de excesso de confiança e desconexão com a realidade do consumidor. O mercado financeiro reagiu com brutalidade. A confiança, um ativo intangível e difícil de construir, evaporou em questão de dias.
A empresa que parecia infalível estava agora em queda livre, e ninguém sabia onde o fundo do poço estava. Os números não mentem. No terceiro trimestre de 2011, a Netflix reportou a perda de aproximadamente 800 mil assinantes apenas nos Estados Unidos. Para uma empresa cujo valor era medido pela sua capacidade de crescimento contínuo, a reversão foi um sinal alarmante. A reação de Wall Street foi ainda mais severa. Em um período de poucos meses, o valor das ações da Netflix despencou cerca de 75%, aniquilando bilhões de dólares em valor de mercado. A crise era inegável e pública. Diante da pressão esmagadora, Reed Hastings foi forçado a um recuo humilhante. Em 10 de outubro de 2011, apenas 22 dias após seu anúncio, o projeto Quickster foi cancelado. A Netflix admitiu o erro, mas o dano já estava feito. As consequências visíveis da crise foram imediatas e dolorosas. A reputação da marca, antes impecável, ficou manchada por acusações de arrogância. A instabilidade interna cresceu, com a moral dos funcionários abalada pela sucessão de erros públicos. O mercado, que via a Netflix como um investimento seguro, passou a tratar ela com desconfiança, gerando uma retração que demoraria anos para ser revertida. A empresa foi forçada a operar em modo de crise, focando em controle de danos em vez de inovação. A era da invencibilidade havia terminado de forma abrupta, mas as consequências mais profundas não foram as visíveis. Foram as mudanças invisíveis que ocorreram dentro da cultura da empresa. Internamente, o desastre do Quickster instalou um trauma. O erro público e a humilhação do CEO geraram um medo profundo de errar novamente de forma tão exposta. Isso levou a uma mudança cultural significativa. A empresa, que já valorizava dados, ficou obsessiva por eles. As decisões passaram a ser ainda mais guiadas por métricas, algoritmos e testes A, B. Em uma tentativa de eliminar o fator de risco do julgamento humano, o controle narrativo tornou-se uma prioridade máxima. A comunicação da Netflix com o público e com a imprensa ficou mais controlada, distante e corporativa. A espontaneidade e a transparência que marcaram seus primeiros anos foram substituídas por uma armadura de relações públicas cuidadosamente construída, para evitar qualquer vulnerabilidade. O erro de 2011 não apenas custou assinantes e valor de mercado. Ele reescreveu o DNA da empresa. Esse trauma molda, até hoje, as decisões da Netflix, a forma como a empresa cancela séries populares com base em métricas de custo versus engajamento, muitas vezes sem um encerramento satisfatório para os fãs. É um eco direto da obsessão por dados que se intensificou após 2011. Os reajustes de preços, agora comunicados com meses de antecedência e justificativas detalhadas sobre investimentos em conteúdo, refletem o medo de repetir a comunicação abrupta da crise do Quickster. A relação distante com o público, mediada por algoritmos e anúncios corporativos, é um sintoma da armadura construída para se proteger de outra reação popular negativa. O erro de 2011 ensinou a Netflix uma lição sobre comunicação, mas também a ensinou a ter medo de seu próprio público. Chegamos então a uma reflexão sobre poder e escala. O erro da Netflix não foi apenas um erro de cálculo de preços ou de branding. Foi um erro de percepção sobre a natureza da confiança. A empresa acreditou que sua posição de mercado e sua inovação tecnológica a tornavam imune às reações emocionais de seus clientes. Descobriu, da pior forma possível, que a confiança é o ativo mais volátil de qualquer negócio, especialmente um que depende de uma assinatura mensal. A crise de 2011 demonstrou o custo invisível das decisões estratégicas, onde a lógica fria dos negócios colide com a psicologia humana. A Netflix sobreviveu e se tornou maior e mais poderosa do que nunca. Mas a cicatriz daquele ano permanece.
uma lembrança constante de que a linha entre a disrupção e a arrogância é perigosamente tênue. A empresa aprendeu a não subestimar a reação do público, mas nesse processo aprendeu também a se isolar dele. A questão que permanece é, ao construir um império global, baseado em dados, para evitar repetir um erro do passado, o que exatamente a Netflix sacrificou pelo caminho? Se esse vídeo te fez pensar, deixa seu like e se inscreva no canal Noar Analítico. E te aguardo no próximo vídeo.